Boa noite, Olá, meu amigo. boa noite, Eurípides. Boa noite, pessoal. Rodrigo Mistrinel. Fizemos uma amizade grande durante o brainstorm que ocorreu do congresso da doutora Clarissa. Eu vou só dar uma pincelada para o pessoal entender, porque vai virar podcast. O doutor Rodrigo, ele mexe com a medicina vibracional. Acho que poucos de vocês sabem exatamente o que é isso, então ele veio aqui para mostrar isso para a gente e teve presente, porque no podcast, antes de introduzir essa conversa, eu vou colocar uma das músicas que ele gentilmente cedeu, que já vai abalar algumas estruturas, ele vai explicar para a gente do que se trata, tá bom? E no finalzinho tem outra música de presente. Mas primeiro, Rodrigo, fala um pouco de você, pode complementar no finalzinho de como a gente se conheceu. O espaço é seu. Gente, primeiramente, Eurípides, todos vocês, minha gratidão pela oportunidade. Vocês que estão aqui, que vocês disponibilizaram para estar aqui o tempo de vocês, que é realmente muito precioso o nosso tempo, que realmente vocês consigam, a gente consiga espelhar a informação que vocês buscam no caminhar de vocês, e que é uma honra poder falar, tá? A minha vida, que realmente eu tive uma formação, vamos dizer assim, clássica, tradicional. Cresci em Poços de Caldas, Minas Gerais. Depois fui fazer faculdade em Itajubá, maravilhosa. Tive uma formação muito tradicional. Dentro, realmente, eu fui abençoado em pessoas, formações, mas sempre eu tive a formação alopática. Então, até brinco, até eu formar, eu sabia o que eu queria. Depois que eu formei, eu vim para São Paulo, vim trabalhar em grandes centros, vim trabalhar em grandes planos de saúde. Então, eu entrei realmente num ambiente corporativo e, ao mesmo tempo, me ajudou. Eu recém-formado, eu moldado numa estrutura nova, fui conhecer os protocolos. Mas, realmente, dentro desse caminhar, todos nós aqui, eu, Eurípides, todos vocês, todos nós, a gente está numa mudança de enxergar tudo, enxergar as coisas. E eu não me enxergava lá dentro. Eu via aquele quilômetros e quilômetros de remédio, 10, 12, atendendo 5, 6 por hora. Eu falo assim, gente, como isso aqui pode ser exemplo de saúde? Tá todo mundo doente. Como você pode levar saúde se tá todo mundo doente? E eu falo que eu me perdi no sentido que eu fui fazendo, tentei especialização, parei, tentei residência, parei. Fui viajar pra Europa, aquela coisa bem filme mesmo. Eu tava no meio da Europa, pensando, não vou parar, acabou, eu não sei o que eu quero da minha vida, mas não é isso que eu quero. Fui fazer ultrassom e foi no ultrassom onde eu consegui começar a ter essa noção de vibração, onde você consegue traduzir um som em uma imagem. O ultrassom é o exemplo mais clássico que eu quero que vocês tenham na mente. Como um tipo de informação, que é o som, a gente chama de transdução. Ele traduz em outra coisa. Isso me deu uma base muito incrível para mim, que depois hoje eu percebo. Só que exatamente eu estava num caminhar e realmente eu conto para as pessoas abertamente que eu fui estudando um modelo que eu recebi. Eu falo abertamente dentro do meu caminhar por Deus, o universo, toda a família, sobre o modelo de ciências integradas, que o homem ele estava caminhando para ele se tornar uma central soberana dentro de uma ciência integrada. As coisas iam começar a se costurar. Isso há 6 anos atrás. E eu ressonava com isso, o processo de soberano integral. E eu encontrei uma amiga minha um dia e ela me falou de medicina integrativa. Juro, parece, eu falo para os outros, parece coisa de filme. Acendeu uma luz na minha cabeça, assim, ó, pá! Eu virei para ela assim, eu não sei o que é isso, mas é isso que eu vou fazer. Foi desse jeito. E aí eu fui entender que tinha na Unifesp e tinha realmente no Albert Einstein. E eu decidi, fui atrás, fui fazer essa formação no Albert Einstein, onde ele me deu essa noção sobre a medicina integrativa. Esse é um modelo realmente que nasceu, vai fazer uns 10 anos já no mundo, sobre esse processo transicionário.
A gente entender que o nosso ponto de vista, a medicina alopática, ela bateu o martelo por uma questão colonial nossa, de todo o nosso planeta, e ela bate o martelo. Eu sou a certa, vocês são alternativas. Então, a gente começa a estudar os outros modelos de medicina, medicina chinesa, indiana, mindfulness, cristais, para você ter, não especialista, mas você ter uma informação expandida sobre como é aquela realidade. Então, o que é convencional e o que é complementar. O médico, ele realmente expandindo o profissional de saúde, ele como módulos, você indo nas realidades, na realidade do mindfulness, na realidade da meditação, na realidade da fitoterapia, na realidade da nutrição funcional, na realidade eixo intestino-cérebro. Você começa a transitar em outros lugares como um gerenciamento de realidade, um gerenciamento de plataforma. Então lá eu me achei muito realmente vendo as coisas, mas eu percebi que ainda não me completava. Eu sentia que eu olhava tudo aquilo, via medicina chinesa, medicina indiana, mas e ainda não me tocava. Até que um dia eu estava no meio da aula, teve outro estalo. Apareceu realmente pelo Instituto BEM e o Instituto Nova Ciência, que agora virou já uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, onde você chama Medicina Vibracional com Tecnologia Quântica. Aí eu falo que realmente eu cruzei a linha. Eu falei assim, não, é isso. É isso que eu quero da minha vida. Porque realmente, assim, eu tenho uma vivência muito... Eu cresci em festivais, eu cresci em música. A lógica do som, ou o som, o poder do som, num festival de que eu já fui com 30 mil pessoas por 11 dias. Você ter uma realidade de vivência de uma cidade voltada para o som. Então, o poder disso... Então, sempre me encantou. E dentro dessa caminhada, eu comecei autodidata a começar a estudar sobre física quântica, de uma forma autodidata. Comecei a estudar formações como Hurtak, Greg Braden, Joy Vitale, Joy Dispenza, Amit Goswami, e fui fazer o curso de formação de Elaine Orives, onde você consegue sintetizar todo esse conhecimento de manifestação de realidade. E foi dentro da medicina vibracional onde você consegue costurar todos os nossos entendimentos dentro de uma lógica padrão. Então foi lá onde eu consegui trazer o termo cunho científico, você conseguir relacionar todo o nosso corpo dentro de uma estrutura física, dentro, por exemplo, da física quântica, e você trazer dentro de um modelo biológico. Então, eu fui tendo essa formação. Dentro desse processo, eu desenvolvi um projeto que chama-se Consciência Integrada em Saúde, que é um projeto de limpeza e fortalecimento, onde a gente foi resgatando esses valores de limpeza de parasita, de metal pesado, fui colocando e integrando. Então, esse é o integrar. A gente é a soma de alimentação, corpo, emocional, mental e energético. É isso tudo. Então, a gente foi colocando dentro de tratamentos, desde vibratório, energético, físico e alimentar. A gente integrou esses 4 pontos e aí, dentro dessas vivências, conheci a Alexia e aí a Alexia me convidou, a gente foi para o brainstorm da doutora Clarissa lá em Goiás, em Caldas Novas, que eu conheci, e quase todos nós estávamos nos conhecendo lá. Então, eu e a Eurípides, a gente foi para um momento de uma comunhão e uma unificação muito grande, todo mundo sentindo que estavam trazendo suas verdades, trazendo o seu amor em prol de uma unificação maior. E foi muito incrível e me sinto muito honrado. Foi top mesmo. E teve o presente, né, da doutora Clarissa, que somos membros fundadores. Conta aí pra gente. Foi, porque exatamente ali ia se mostrar, ela estava formando a mesa composta da entidade internacional. Então ia ter o representante da pesquisa, ia ter o presidente, vice-presidente, que já estava meio pré-estabelecido para o Congresso. Só que eu estava exatamente assim, gente, universo independente, só de eu estar aqui no meio desse povo, gratidão, gratidão, eu ficava dentro de mim me acabando em gratidão, só de estar aqui. O cara que descobriu os telômeros, o diretor da Universidade do Havaí, era uma turma de um peso muito incrível. E eu tava assim, gente, deixa eu tirar foto, deixa eu só postar no Instagram.
E aí a doutora Clarice levanta dizendo que todos que estavam lá estavam sendo realmente convidados para ser membros fundadores, só pelo fato de estarem lá. Nossa, eu me segurei para não me debulhar em lágrimas. Eu estava assim, não, mantém a pose, mantém a pose. Foi muita emoção e que realmente a gente possa levar a verdade. Tudo que eu vou falar para vocês, que a gente vai conversar, é baseado em ciência. A ciência que você vai ver é uma ciência agora da nossa transição. É uma lógica maior. Como você refuta lógicas antigas ou paradigmas antigas com uma lógica maior, que você vai conseguir englobar a lógica vigente? É isso que nós vamos mostrar cada vez mais. Uma lógica integrada, então ela se torna maior, porque ela se torna um organismo de compreensão maior. Excelente, Rodrigo. Excelente. E durante as nossas conversas preparatórias para essa conversa, você me falou uma coisa que me marcou bastante, porque eu li recentemente o Caibalion. E aquilo ali começou a encaixar em tudo. Você começa a ver o Caibalion em tudo. E não tem muita gente para conversar sobre o Caibalion. Aí você me falou que fez parte dos seus trabalhos científicos. Me conta isso em detalhes. Dentro da minha formação no Einstein, eu senti isso e foi o momento de conseguir unificar esse conhecimento que eu estava recebendo, que eu estava sendo iluminado e colocar isso dentro de uma lógica. Então, o meu TCC de formação ali no Einstein chama-se... Eu fiz um apanhado de uma revisão de literatura sobre a nossa transição de consciência, então, o nosso modelo transicionário de modelo de entendimento científico. Então, o uso, uma revisão das práticas frequenciais quânticas no modelo integrativo. Então, para eu falar das práticas frequenciais e do modelo quântico biológico, eu tive que conceituar toda a nossa anatomia multidimensional. Então, a gente foi conceituando o que é dimensão, o que é vibração, então, o que é uma anatomia multidimensional, o que é energia, o que é o processo de funcionamento do DNA, o DNA como um objeto quântico, ele é onda e partícula. Quando você tem aquele modelo de você ver o DNA, aquela hélice, ele é partícula, tá vendo? Você tá vendo. Ele recebe ondas do universo, são ondas toroidais, ondas senoidais do universo, onde depois ele traduz numa impressora 3D de epigenética e moldar o nosso processo. Quando você entra aqui, que é chamado de epicinética, onde você traduz um modelo de transdução informacional para o modelo biológico. Então, depois eu fui fazendo uma revisão de literatura de todos os databases com relação a todas as práticas frequenciais e quânticas que já existem. Excelente, excelente. É muito bom quando a gente encontra alguém que fala a nossa língua, né, Rodrigo? Então, vamos começar a live, né? Na verdade, agora. O que é a medicina vibracional? Vamos para explicar para o leigo, para alguém que quer te procurar, o que é a medicina vibracional? Sim. A medicina vibracional foi um termo cunhado, ele chama-se Richard Geber, em mais ou menos 1940, exatamente para trazer esse conhecimento dessa lógica básica que foi, entre aspas, escondido de nós. Só não te ensinaram essa lógica, é isso que Eurípides falou, tudo é vibração. Isso é uma lei de existência, que lei de existência significa de como as coisas funcionam. Por exemplo, gravidade nessa dimensão é uma lei de existência. Ah, eu não acredito em gravidade. Ela está acontecendo, você acreditando ou não. Então, são leis de funcionamento. Então, eu vou conseguir traduzir para vocês em um termo científico que quem já entende vê esse processo, mas só para vocês entenderem como as coisas se relacionam. Vibração é tudo vibra no universo, nada está parado, tudo se move. Então nós aqui mesmo que é uma das leis do Caibalion. Sim, porque é o ponto de referência. Você pode estar parado agora vendo o celular, mas o planeta está girando, o sistema solar está movimentando, a galáxia está movimentando. Então tudo está dentro de uma base que está se movimentando. E vibração, se vocês entrarem na internet no Wikipedia, existe, chama-se teoria M, que é a teoria que é onde ela unifica o nosso conhecimento científico planetário em uma lei de síntese, chama-se teoria M. É a teoria das cordas. A teoria das cordas ela foi unificada na teoria M, onde ela prediz que existem 11 cordas sobre essa tela eterna. 11 cordas. Então, corda, vibração.
O tempo é uma vibração, o espaço é uma vibração, partícula é vibração, energia é vibração. Então, eu posso traduzir qualquer coisa em informação de vibração. Então, por exemplo, num tratamento médico, eu posso ter a informação, a vibração de um anti-inflamatório sem ter a molécula do anti-inflamatório, só a atuação do anti-inflamatório em vibração. As nossas células, a membrana delas, elas codificam vibração. A enzima, a substância, a molécula se encaixa na membrana, ela vibra e ela ativa a cascata eletrônica e bioquímica. Então, eu não preciso da molécula, eu preciso da chave vibratória dela para ativar a cascata bioquímica. Então, se você entender a lógica da vibração, eu consigo dar um antibiótico sem ter antibiótico. E ele é vibração específica. Então, cada órgão tem sua vibração. Cada sistema tem sua vibração. Então, o sistema elétrico, nosso sistema nervoso tem uma vibração. Seu fígado tem uma vibração. Palavra tem uma vibração. Eu sou uma vibração. Entenderam? É você conseguir traduzir a imagem, a matéria, a molécula, a partícula em vibração. Você vai diminuindo a escala de entendimento. A gente foi acostumado com macro. Então, a imagem que você está vendo no celular em volta agora, sua sala, sua casa, o Eurípides, ele é feito de átomos que estão dentro de campos de força. Então, a gente tem que dar zoom. Então, a molécula é feita de átomos, que é feita de exatamente elétrons, prótons, nêutrons. Dentro dela tem energia e algo que vibra. Então, você tem que chegar ali, você tem que dar aquele zoom. Se você entender essa base, você consegue traduzir isso para modelos biológicos, porque o ser humano é vibração. Então, a nossa atividade elétrica tem energia que vibra. Então, se você chegar nessa base, você começa a conseguir movimentar o sistema, ou controlar o sistema da forma que você quiser. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que ela trabalha até coisas abstratas. Então, vontade é vibração. Vício é vibração. Desejo é vibração. Angústia é vibração, sentimento é vibração, pensamento é vibração. Então eu consigo trabalhar no sistema límbico, eu consigo trabalhar na vontade, eu consigo fazer com que você mude de padrão de ação, padrão de pensamento. É realmente tipo a central de controle. Excelente, excelente. E onde entra a música nisso, Rodrigo? Então a música, ela é a nossa sabedoria dos nossos antepassados, de Deus, de todo o divino aqui dentro, para que a gente não se esquecesse da vibração. Como música, música não, você não esquece, mas a base de você entender a música, você tem que entender as notas, você tem que entender a vibração, você tem que entender as cordas. Então a música, ela é um tesouro nosso, você entender até a mitologia dos deuses, a mitologia da harpa, a mitologia da música. Então tem o Deus da música, então que levou a vibração, o nosso entendimento de vibração. Então essa música que vocês vão ouvir aqui, que a gente... Tô tendo a expectativa de o que vocês vão trazer, ela é uma estrutura. Então vocês vão perceber que na base dessa música, ela é uma vibração. E em cima tem uma música. A música, ela é a expansão dessa vibração, mas a sacada dessa música, o entendimento dessa música está na base. Essa vibração que vocês estão tendo acesso é realmente um presente dos nossos antepassados, esse resgate que a gente está tendo. Essa vibração, ela era de conhecimento das tribos e até mesmo dentro da Bíblia. Até o século V, você vai ver que os hebreus, todos os trompetes, o shofar, ele usa essa base. Essa base ela foi sendo desfeita dentro da nossa compreensão da nossa evolução aqui do nosso planeta a partir do século V. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para o Eurípides aqui para vocês verem, chama-se A Magia de Cura Sonora. Ele é realmente um cara que foi compilando tudo isso, onde ele vai te mostrar que a base da música, ela foi sendo devagarinho mudada. A partir tem um instituto, chama-se Instituto Schiller, onde ele faz essa revisão de literatura desde 1960 na Itália, desde depois chegando antes Geber na Segunda Guerra Mundial. Todo o processo depois de onde você unificar o padrão musical. Uma base de padrão musical para as músicas, para você, como se você padronizasse a vibração das músicas. Então eles mudaram a base de como as notas estão colocadas.
Então, toda a nossa base das músicas, por exemplo, que você vê hoje no rádio, sertanejo, axé, funk, ou até mesmo, presta atenção você que vai ouvir essa música, quando você entra no YouTube, você vai ver até solfejo, ou você vai ouvir várias músicas que te dizem para você se conectar, pineal, como é que chama? Áudios bineurais. Às vezes você ouve e você fala assim, tipo, tá, legal, mas só que não me conectou. A base dela foi mudada para 440. A base 440 é ligeiramente alterada, ela não se conecta com a estrutura do nosso corpo. A nossa água, a estrutura do nosso corpo, ela vibra numa base 444. Essa base que ela vai dar a base para todas as notas da música, então ela vai vibrar, não vai ser só uma música. Vocês vão trazer, a gente quer que vocês tragam todo esse movimento, ela é individual, mas ela vai literalmente movimentar o seu corpo. Você vai sentir a circulação sendo ativada, você vai sentir o movimento dentro girando, movimentando, mas ele também é individual. Ele chama-se Abertura dos Portais Divinos, onde automaticamente, ele vai te alinhar, ele vai te acalmar, ele vai estimular seus ossos, ele vai limpar seu fígado e ele vai limpar seus rins. Vibração, energia, matéria e ação. Tudo dentro de uma lógica de uma experiência sensorial lindíssima, belíssima, que não tem como, às vezes, se você cair em choro de conexão, porque você vai sentir a música. Excelente. Então, essa primeira música que o pessoal vai ouvir lá no podcast, ela ajuda na ansiedade, na depressão, o que ela é direcionada para qual patologia específica? Ela é uma base para todas as pessoas, mas vocês vão ver que a pessoa, quanto mais ela está dentro desse ambiente de doença ou dentro desse ambiente muito conturbado, a resposta ela vai se tornar a reação até mais expansiva. Porque a pessoa depressiva, a pessoa que está ansiosa, a pessoa que está entupida de pensamento, sentimento, até você conseguir dentro, por exemplo, de uma meditação, ou você fazer terapia, você requer todo esse tempo de autoanálise, você requer esse tempo de uma força de autovontade, de esforço consciente. E a depressão, a gente traz também no projeto, a depressão ela não é só algo como é cunhado como sentimento, ou algo cinza, ou só neurotransmissor. Ela é uma intoxicação, ela é uma inflamação, ela é uma sobrecarga emocional, ela é realmente um distúrbio da estrutura, que é o que a gente traz no projeto. A gente tem que ver ela em vários níveis. Essa música, você que está depressivo, você que está com muito caos mental, muito caos emocional, não sabe se controlar, ela ouve ela e automaticamente, onde você estiver, em alguns minutos, ela vai te realinhar. Você vai ter nas mãos agora uma ferramenta 24 horas que se você estressar ou acontecer qualquer coisa, ela automaticamente ela vai começar a te limpar e te corrigir. Pronto. Sim. Então, pessoal, eu sou testemunha. Eu ouvi, tá? Coloquei o fone de ouvido, deitei no meu quarto, no escuro. A energia é intensa. Vocês, vamos dizer... Vamos começar, né, a tomar o comprimidinho do Matrix para abrir a mente para outras realidades, né, Rodrigo? Porque na teoria você fala assim, tá, vou ver. Na prática, eu tenho até aqui, se você quiser depois perguntar ao Vini, ele está acompanhando aqui, ele mandou, ele é um amigo paciente que eu já mostrei, usei nele, ele também foi trazendo o resultado, ele está aqui vendo, e é forte. A gente fala assim, nossa, uma música, vamos ver. Só deita e interioriza e ouve a música. Você só tem que fazer isso. Eu até brinco assim, não é difícil, gente. É só ouvir. Se não dá certo, vamos largar a mão. Eu até brincando. Exato. Então, isso encaixa muito com os posts que eu fiz nas últimas semanas a respeito da conexão intestino-cérebro e o nervo vago, que já tem vários estudos que mostram a influência da música no intestino, não da música em si, vamos falar do ato de cantar,
o ato de meditar, porque querendo ou não, você pondo o fone de ouvido escutando essa música, você está meditando, você está interiorizando para você, né, certas energias. Eu vou longe até, a própria gratidão, gratidão verdadeira, né, a energia que isso retorna para você, não tem preço, gente. E essa conexão com o nervo vago, a medicina vibracional, você acrescenta alguma coisa para a gente? Com certeza, com certeza. Tanto é que até na experiência dessa música e da outra também que a gente vai estar disponibilizando, a outra música, além dessa que vocês vão ouvir, ela automaticamente ela muda teu estado de onda cerebral. Todos os seus padrões de rede, ela vai limpar o seu padrão de rede neural, de pensamento, até ela vai conseguir zerar a sua mente e limpar sua rede emocional na música. Isso vai se refletir o emocional dentro do intestino. Vocês vão sentir a palpitação e a circulação do intestino, principalmente o intestino grosso. Porque é real. Metade, a gente até brinca, quase metade de você não é você. São células e bactérias intestinais. O intestino, ele tem um plexo, que é uma teia, chamado plexo mientérico de Auerbach. Ele tem quase a mesma quantidade de neurônios que o córtex do nosso cérebro. Então, ele é realmente um microcérebro. Então, ele libera substâncias de prazer, ele libera substâncias pró-inflamatórias que o Eurípides aqui tão maravilhosamente ele já vem trazendo para vocês. Ele tem realmente uma conexão. É um fio que vai desde o intestino até o cérebro, como uma teia. Ele vai fazendo uma teia. Então, por isso que a alimentação e essa parte intestinal ela é tão importante e ela foi negligenciada ou esquecida. Da nossa parte, principalmente medicina indiana e chinesa, continuou firme e forte. Ela realmente ela influencia. Então, dentro da medicina vibracional, nós usamos muito realmente o nervo vago e a limpeza de cólon intestinal. Então, essas músicas, elas vão induzir a uma limpeza de terreno dentro das mucosas intestinais de absorção, vai aumentar a limpeza de parede de absorção e estimular enzimas digestivas. Você corrigindo seu padrão de bactérias de intestino, você corrige muito das personalidades. Muito do que você pensa e sente é resultado de uma atividade eletroquímica das bactérias do seu intestino. Entendeu? Excelente, Rodrigo. O pessoal já está curioso, mas vão ficar curioso porque depois vão ouvir no podcast. Ele carinhosamente cedeu as duas músicas e dentro dos assuntos que a gente escolheu, né? Essa segunda música, então, você já deu uma pincelada, falou da questão das enzimas digestivas e da melhora da motilidade. Tem algum detalhe dessa música, igual você falou da outra, do 444, tudo? Algum detalhe mais específico dessa segunda música? Ela tem. Ela tem porque exatamente ela é um desdobramento dentro dessa primeira. Então, essa primeira, ela está nessa base 444 e que gera essa música a 396 Hz. Essa outra música que está na base 444, ela vai gerar uma outra vibração de 417 Hz. Então, a gente vai mudar ainda mais seu canal. E aí você vai automaticamente desalinhar com esse seu eu de todas as manifestações de pensamento e você automaticamente você se alinha com o eu calmo e harmonizado. E ele vai refletir, então, no seu pâncreas, ele vai refletir em resistência insulínica, ele vai refletir em intestino grosso, em enzimas digestivas. Então, esse é o desdobramento da segunda música. Excelente. Vamos matar o pessoal de curiosidade, Rodrigo. Isso explica um pouquinho, voltando no assunto da medicina vibracional, tudo, as experiências que... Vamos deixar de lado a questão de drogas, né? Que eu acho que experiência das raves, se a pessoa for só para curtir a música, ela consegue ter uma experiência transcendental, vamos falar assim, Rodrigo? Eu falo por mim, porque como eu falo para as pessoas, desde meus 15 anos eu fui em festival, já fui em N festivais aqui no Brasil, lá fora, Universo Paralelo, então eu tenho essa experiência pela unificação do som.
real, de eu ficar numa pista com meio de 7.000 pessoas, eu parado realmente dentro de uma lucidez, e você sente o cenário mexer, você sente a energia, ela é palpável realmente, é a experiência do som. O som, por isso que chama música eletrônica, ela vai vibrar no seu elétron. Então, a música, ela literalmente, ela movimenta a estrutura do seu corpo. Por isso que você vê as pessoas movimentando também. É 1D, gravidade sobe. Real. Excelente, excelente. A questão da droga, às vezes, potencializa, abre canais de comunicação, né, Rodrigo? Mas, vamos dizer, às vezes abre canais forçando uma estrutura no cérebro que, às vezes, depois não tem volta, né? Com certeza eu falo para as pessoas também essa responsabilidade. Depois você vê que toda a nossa experiência dos nossos antepassados, o índio, a experiência dos enteógenos, eu dou uma palestra sobre enteógenos, que são plantas expansoras. Então, por exemplo, a maconha, que a gente está passando por esse processo de transição. Eu sou um médico prescritor de cannabis aqui no Brasil. Então, a gente entender que existem substâncias potencializadoras da experiência. O próprio álcool, por exemplo, que todos nós temos muito nítido aqui, a felicidade, a meditação, o prazer. Então, existem substâncias que elas mudam a tua onda cerebral. E é essa experiência de alfa, beta, gama. Então, as pessoas, eu falo, por exemplo, a gente já divulgou no nosso projeto que a gente tem sobre cogumelo. Ele era utilizado em tratamentos para depressão, ele era utilizado para tratamentos para pessoas suicidas, onde ele automaticamente ele consegue mudar teu padrão de atividade cerebral e você produzir serotonina e ele corrige o cérebro de forma integrada. Então, existia um tratamento, ou você entender a substância, como, por exemplo, a fitoterapia. Você entender a substância, você entender o que você está usando, você entender o processo. Só que, exatamente, a gente está num ambiente onde tudo é permitido. Isso eu aprendi muito aqui, de todas as formas. Tudo posso, mas tudo me convém. Se eu posso usar, se eu sei usar, que nem beber, como todo mundo tem autocontrole de comida. Se eu tenho meu autocontrole, eu aprendi isso com um professor meu. Quase nada de vez em quando faz mal, mas exatamente esse meio termo e essa responsabilidade, entendeu? A gente sempre, a gente cada vez mais, a gente tem essa autoconsciência do que a gente está usando, alimentando, bebendo, a gente está cada vez mais revisando tudo, né? Excelente, excelente. A questão da cannabis, ela é usada, você tem experiência, ela é usada no autismo? Quais são as aplicações medicinais? Eu sou um médico prescritor canábico, eu tenho uma equipe com uma terapeuta, ela chama-se Cris, e outra chama-se uma biomédica chamada Mari. Nós temos uma equipe canábica onde eu já faço esse atendimento para autistas, para pessoas com epilepsia, pessoas com Parkinson, pessoas com câncer, e a gente faz você dentro do consultório, para quem sentir, até para pacientes com dores crônicas, e elas vão acompanhando diariamente com uma tabelinha, e a gente vai tendo essa evolução, porque a Cris, ela é divulgadora, ela tem a Valentina, que até já apareceu em várias reportagens sobre... Ela é uma ativista com relação ao uso de cannabis para autismo, e a Mari, também da minha equipe, tem filho com autista. Então, elas transpõem esse entendimento do óleo para autistas, e é um resultado realmente muito milagroso, onde a gente, dentro dessa base científica, a gente já consegue tirar valproato de sódio, aristab, a gente consegue já fazer esse desmame, porque, na verdade, o autista ele tem uma dessincronia da atividade cerebral. A cannabis ela vai fazer uma biomodulação, porque isso que não passaram na nossa formação médica. O sistema endocannabinoide ele é o mais estrutural de todos. O sistema endocannabinoide está em todos os sistemas do corpo. Como ninguém falou pra gente na faculdade? Se eu entender ele, eu consigo biomodular tudo. Então, você vai ter um pensamento, por exemplo, para autista, mas ele já é anti-inflamatório, ele já limpa intestino, ele já limpa atividade de fígado, ele melhora circuito neuronal, automaticamente tudo de uma vez. Então, ele é muito incrível. Então, dentro do autismo, que a gente sabe que existe tanto essa questão de fenotipagem, quanto genotipagem, quanto uma série de N situações ainda que estamos nos juntando dentro desse processo, mas é fundamental, limpeza de intestino, limpeza de fígado, de metal pesado tóxico, você fazer as terapias realmente voltadas para isso, mas o óleo é a nossa base. A gente começa com óleo e depois a gente vai limpando. Então, os resultados que a gente já tem com relação a vários casos já são assim, muito expressivos.
e aí que isso só está propagando, porque isso também é a nossa medicina do futuro. Por isso que a gente entende, por isso que tanto tempo foi proibido, se você não tem essa informação sobre isso. A gente faz as contas, ele por si só ele substitui quase 100 remédios, 100 marcas de uma vez por ele só. É isso, né, Rodrigo? O problema é que essa medicina básica, preventiva, ou, vamos dizer, a integrativa em si, são tratamentos que vão de encontro com a indústria farmacêutica. Então, eles realmente não vão ensinar isso na faculdade, porque eles vão perder o ganha-pão deles, né? Vamos falar assim. Mas não mais, porque até a própria geração que está entrando e a população já despertou. Não é que vai despertar. É essa equação, doença-remédio, doença-remédio. Um médico fala isso, outro fala isso. Agora eu tô vendo desse jeito. Agora, nossa, eu comprei desse, agora não resolveu. Agora deu gastrite, deu problema no rim. Isso já não funciona mais. As pessoas já perceberam que isso é um modelo falido. E isso é tão falido porque o universo está puxando isso, está ficando pesado para o médico, está ficando pesado para os profissionais de saúde. Tantos plantões, sem dormir, comendo errado. Saiu agora, o Sírio-Libanês mostrou que, independente se não houvesse esse movimento, daqui a 10 anos, mais da metade dos médicos dos Estados Unidos vão entrar em burnout e quase 40% dos médicos brasileiros vão entrar em burnout. Para quem não sabe, burnout é uma síndrome de colapso. Não vai ter médico. Então, se o médico ele não acompanhar essa mudança, vai ficar muito pesado, porque o universo está puxando para essa nova compreensão. Então, ou você expande e você começa a integrar, ou realmente a população está indo atrás. As mães estão... Eu vou dar um exemplo para vocês. As mães chegam para mim assim, olha, eu fui em 3 neurologistas, meu médico, eu falei assim, eu quero usar cannabis. Já estudei, estou vendo os resultados, eu quero usar cannabis. A maioria dos colegas fala, isso é novidade, não tem estudos, cuidado, veja bem. Sabe o que ela faz? Ela chega no meu consultório e fala, doutor, eu na minha mente assim, eu mandei a merda, eu quero fazer o óleo, eu quero saber como é isso. A população está pulando a lógica do médico, ela está perdendo, entre aspas, o respeito de que o doutor sabe e eu não, porque agora a informação é livre, a pessoa vai atrás, vai ter coisa, ela vai chegar, ela já chega para mim já sabendo assim, doutor, eu quero tanto de THC, eu quero tanto de CBD, já estudei aqui. A mãe vai atrás, quem é mãe aqui sabe como mãe é guerreira, mãe é uma leoa, e se ela descobriu que tem algo que é muito melhor e que é natural, com certeza, entendeu? Excelente, excelente. Vamos dizer, porque já cobrimos bastante dos temas, aí eu sou um pouquinho egoísta e vou aproveitar o conhecimento, né, do meu colega aí, que eu sei que é vasto, em muitas coisas que eu tenho interesse, né? Você conhece um pouquinho do xamanismo e do Havasca, para dar uma pincelada para a gente? Com certeza, ainda mais que eu falo que cresci no interior, cresci em Poços de Caldas, até minha professora de infância tá aqui, tia Raquel tá aqui, ó, mandou coraçãozinho. Então a gente cresceu já na natureza, cresci no índio, descobri que eu tenho sangue também indígena na minha formação, dos meus antepassados, da minha família. Então, e o xamanismo, ele é realmente um conhecimento dos nossos ancestrais, que era cósmico, se manteve aqui, foi a todo custo tentado ser pisado, e onde ele se integra. Então, já tive experiências com ayahuasca, já tive experiências já com essas, exatamente, ele também é um enteógeno. Então, você vai ter essas experiências de mudança de padrão de cérebro e essas conexões com as dimensões. Então, o xamanismo, eles têm uma compreensão divina integrada do divino, do planetário, do ecossistema, dos animais, você, o coletivo, que eu percebi exatamente, colocava a gente no chinelo muita coisa. Então, o xamanismo, o verdadeiro xamanismo, ele é real e ele tem um conhecimento quântico maravilhoso. Excelente, excelente. O pessoal então, o pessoal que está usando recreativo, né, Rodrigo, tem que ter cuidado, né? Eu até brinco, esse recreativo, ele não é algo funcional. Você usar recreativo, você vai perceber que você vai abrindo, abrindo, abrindo. Se você não tiver uma proposta, fala para as pessoas assim, antes de usar, é sempre um chamado. Primeira vez que eu fui usar, várias pessoas me convidaram umas 8, 9 vezes. Eu falei assim, eu não tô sentindo que eu quero experimentar, eu não tô sentindo que eu quero ter essa experiência. Aí um dia alguém me chamou, eu senti assim, eu quero ter essa experiência. Então, você vai ver que é uma experiência na tua busca. Então, você fica, antes de usar, você se pergunta, por que eu tô usando? O que eu quero ter com essa experiência?
Porque você vai ver a mente eterna de Deus. Se você ficar abrindo, e você tendo experiências, você começa a se perder. E aí, quem é você? O que você quer de caminhar? Qual é o teu propósito? Porque você só vai se abrindo, você vai só se rasgando. Então, você tem experiências, mas só o recreativo, ela não é funcional. Você não vai conseguir só ser recreativo. Você realmente, você vai tendo outro processamento. Então, você interpretar a Ayahuasca nunca como só recreativo. Ele é medicinal. Então, você tem que traduzir isso dentro de um caminhar teu de reconexão ou de conexão com a natureza. Que Deus, ele é natureza. Deus, ele é o doador, ele é o cenário, ele é o recebedor. Então, o cenário. Deus criou a natureza. Deus criou todo o processo ainda antes para depois gerar o ser humano. É excelente. Excelente. Eu ouvi isso a respeito no podcast do Dr. Duprat. Não sei se você conhece ele. Já ouvi falar, mas eu nunca vi o trabalho dele. Mas eu já ouvi falar de coisas incríveis. Aí eu quis aprofundar um pouquinho com você. E um outro detalhe. É muito difícil achar pessoas, leitores do Robson Pinheiro, para conseguir conversar, né, sobre os livros do Robson Pinheiro, que também abriu minha mente de uma forma que, né, parece óbvio as coisas que estão ali, né? E um dos livros que até você falou diversas vezes comigo nos áudios é o Néfilins, né? Que fala exatamente aí do que está por vir aí, que caiu a partir de 2020, né? Dá uma pinceladinha pra gente, tá? Estamos só pessoas com mente aberta aqui. Essa questão aí das pirâmides, que o livro explica bem, né? Por que essas pirâmides estão ali. Você que é uma pessoa que lida com energias, eu sei que vai instigar a curiosidade nas pessoas para ver se vamos ter mais leitores de Robson Pinheiros por aí, né? A gente está aqui nesse planeta, esse planeta a gente chama de Terra-Mundo. Ele é que nem aquela imagem daquelas mamuscas, sabe? Bonequinha dentro de bonequinha. O nosso planeta, ele é um resumo de um universo inteiro, aqui em miniatura. Então você vai ver que todo mundo aqui vai estar trazendo peças ou vai estar acessando as dimensões para a gente poder se conectar. Então, se você que está aqui nos ouvindo, você se conectar com o Robson Pinheiro, ele vai conseguir te trazer também uma compreensão dentro dessa estrutura que está se unificando aqui no planeta. Nós tínhamos esse conhecimento das pirâmides. A pirâmide do Egito, ela está alinhada com a central do nosso universo local, que vem lá de Órion. Ela está exatamente retinha em Órion. Então, essa informação, só de ela estar naquela configuração de pirâmide, ela alinha os elétrons e o fluxo de movimento de elétrons gera campo eletromagnético. Ela é por si só, a estrutura dela é uma estrutura de bateria, uma estrutura de comunicação universal. Ela encerra a compreensão da nossa história dentro de todas as proporções que ela tem, de tudo que aconteceu aqui dentro como um HD de informação central. E as pirâmides estão alinhadas dentro de estruturas chamadas de linhas lei, que é essa confluência da nossa grade eletromagnética do planeta. Então, esse ano, além de tudo isso que está acontecendo, essa grade já foi ativada. Então, a gente abertamente, nós estamos migrando dentro de uma placa de existência para outra. E muito desse livro vai conseguir mostrar para vocês essa nossa transição do que também uma parte do que aconteceu dentro disso e o que está acontecendo, o que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para um novo espaço que ele nunca aconteceu. Todos nós, juntos, aqui, dentro desse planeta, entendeu? Todos nós. Excelente, excelente. Rodrigo, eu sempre peço para o convidado dicas de leituras que mudou sua vida. Não precisa ser exatamente dentro da medicina, mas pode ser na medicina também. Uhum. Dicas de livros pra gente. Tem 3 livros que eu falo que realmente se você ler vai te abrir também esse conhecimento de você juntando isso, que é o que você falou, que é o Kybalion, onde você vai compreender as leis de existência, como as estruturas funcionam. As cartas de Jesus Cristo, eu falo abertamente, isso foi a base do meu projeto também, que eu coloquei no meu TCC como literatura complementar, junto com o Kybalion. Então, falando, se está publicado, eu posso colocar como livre pensador para encaixar meu pensamento. Então, as cartas de Jesus Cristo que tem na internet, quem quiser esses livros,
que é a editora Almanara, onde é uma freira que ela diz que ela via o Jesus durante 40 anos e que ele foi limpando todo o canal dela para ele escrever através dela, onde ele vai contar a iluminação dele no deserto, a iluminação do eletromagnetismo, sobre a placa da superposição universal, a vontade elétron e o sentimento mãe magnético, as leis do eletromagnetismo e como ele curava através do eletromagnetismo. Então ali você vai ter também a continuação de verdades de existência. E depois o terceiro chama-se o Livro de Ouro de Saint-Germain, onde ele vai te colocar dentro dos mistérios, o entendimento que é nossas chaves da nossa ressurreição, as chaves do Eu Sou. Você que já está aqui, que você já teve vocês que estão nos ouvindo, sobre a compreensão sobre o Eu Sou, que é o Espírito Santo realmente em compreensão de consciência, palavra e atividade. Esses 3 livros, eu te garanto que você vai ter uma experiência que você não saiu mesmo. Excelente, excelente. Estamos caminhando para o final. Tem alguma outra coisa que você quer deixar para o meu público? Edinardo está falando sobre o trabalho do Hélio Couto, ressonância, harmonia, conhece? Sim, o ressonância harmônica, agora essa compreensão, Elaine Orives, Hélio Couto, todos nós agora tendo essa compreensão da ressonância, o que essa primeira música que você vai ouvir faz exatamente isso que o Hélio Couto, ressonância harmônica, mas ele tem toda a maestria, a comunicação dentro do canal, dentro dessa harmonia que é gerada através do campo dele, essa conexão dos seus códigos. E essa música vai estar fazendo a mesma coisa dentro das propostas, dentro dessa conexão. Ela vai criar uma ressonância no seu campo e na sua água, e toda a informação do seu ser, do portal divino, do Espírito Santo, toda essa família, ela vai se conectar com seus códigos, o que você acredita como verdade. Deus é uno, mas ele é múltiplo, porque ele se informatiza com a unificação do conhecimento de como as pessoas veem ele. E até mesmo a sua individualidade de como você vê ele, entendeu? Então, dentro da tua verdade, o que vai aparecer seus guias, conexão de luz, todas as chaves, aí vai ser você com o universo e com o teu ser. Excelente. Não, eu só tenho a agradecer, Rodrigo. Acho que saí um pouco mais engrandecido dessa live, com certeza. Para fechar, fala dos seus projetos, como o pessoal te acha. Antes de eu falar para vocês, queria dizer que quando você entende as chaves do Eu Sou, nunca é o Rodrigo, nunca é esse conhecimento, Eurípides, é Deus através de nós. O que Deus nos capacitou para a gente poder passar para as pessoas, o conhecimento, a informação, tudo isso vem de Deus e que a gente possa espelhar isso para as pessoas. Dizer para vocês que a gente está disponibilizando 2 músicas, mas é uma experiência de 8 músicas. Depois, quem sentir no coração e quiser continuar essa experiência, nós vamos seguindo até a 8ª vibração. E que a gente tem aqui, através desse projeto, chama-se Consciência Integrada em Saúde, onde a gente vai trazendo essas noções metafísicas, o que é consciência, o que é um modelo de saúde, um modelo integrado, de saúde integrada, e até a definição do que é saúde. 4 pilares. Saúde é a soma do que você come, o seu corpo, o seu emocional, o seu mental e sua energia. Então a gente vai transitando dentro desse universo, trazendo informações e ciência de base sobre tudo isso que a gente está falando para vocês, a gente costurando tudo isso. E eu tenho um consultório dentro de uma clínica antroposófica aqui perto de Congonhas, onde a gente colocou o nosso projeto de limpeza e fortalecimento. Marcação de exame, conversar, bater papo, quiser tomar um café, todo mundo lá. É uma clínica de limpeza de cólon, que a gente faz também com ozonioterapia. Tem terapeutas, cozinha vegetariana vegana. Então, a gente foi desenvolvendo um projeto, chama-se Sensorial, 3 horas de sessão, onde a gente já faz uma experiência geral em tudo isso. Então, é isso que a gente foi acessando, podendo compartilhar, principalmente, então, voltado para limpeza e fortalecimento. Excelente, Rodrigo. Eu sabia que ia ser top essa live, eu tinha certeza disso. O pessoal que continuar ouvindo, assim que terminar, já vai entrar aquela segunda música que você explicou, tá? No podcast, viu, pessoal? Fica com Deus, gratidão sempre
e carpe diem. Amém. Gratidão eu, gratidão nós. Grato por eles existirem. Gratidão, Eurípides, por tudo. Gratidão. Boa noite. Boa noite.